Olá pessoal, bem-vindos ao terceiro vídeo do Escrevinhando com Letícia Godoy. No vídeo de hoje nós iremos falar um pouquinho sobre preparação e revisão textual, porque é um dos tópicos que os leitores e também alguns membros do grupo deixaram como sugestão para mim, porque eles têm muita curiosidade para saber como seria um processo de revisão textual. Eu vou falar para vocês como deveria ser o processo, porque eu estou fazendo curso de preparação e revisão textual e lá nos é orientado algumas coisinhas e eu acabei aprendendo muito com isso. E tanto é para eu não me cobrar tanto como eu me cobro. Sabe quando você pega um livro que você mesmo revisou e você acha algum erro e você se sente assim uma pessoa incapaz? Bom, isso já aconteceu comigo e eu acho que é uma coisa assim que acontece muito. Mas a gente não pode se cobrar tanto. Por quê? Como assim, Letícia? Você vai pegar o livro da pessoa para revisar e você não vai se cobrar? Não, você tem que se cobrar sim, fazer o seu trabalho, mas ter a consciência de que você fez o possível dentro do prazo estabelecido e dentro das condições de trabalho que lhe foi ofertado. Por quê? Bom, uma obra deveria passar por pelo menos 3 pessoas depois do editor. Como assim? Quando o original é selecionado, se diz que a primeira pessoa a editar o texto, a sugerir mudanças, modificações para o autor é o editor. É o editor que vai ler o livro e dizer: olha, essa parte precisa de mais descrição, essa parte precisa cortar, essa parte você poderia desenvolver melhor esse diálogo, essa parte você precisa focar um pouco mais, essa parte você usou um narrador diferente do todo o resto do livro. Enfim, todas essas coisas deveriam ser apontadas pelo editor e o editor torna esse texto para o autor. Quando o texto vem para o autor vai ler todas as sugestões e aí ele vai decidir se ele vai recusar, aceitar ou achar uma terceira solução, porque alguma coisa tem que ser feita para todos aqueles pontos que o editor apontou. Se ele aceitar, ele vai fazer a modificação sugerida pelo editor. Se ele não aceitar, ele vai ter que dar um bom argumento para não ter aceitado. E isso nos leva à terceira opção, que é achar uma nova solução para aquele ponto. Feito isso, o livro vai para as mãos de um preparador textual. O que é um preparador textual, afinal de contas? É aquela pessoa que vai ler o seu livro tudo de novo e ele vai pegar os pontos falhos da história, aqueles pontos que o editor ainda não conseguiu captar, frases sem sentido, coesão, coerência, enredo, tudo que ele conseguir pegar. Por isso se diz e se orienta que um dos critérios para ser um bom preparador é ser sempre desconfiado. Ou seja, tem um aeroporto, o livro é real, ele se passa no nosso mundo real. A referência é tal cidade. E aí o nosso querido autor narra que tem um aeroporto nessa cidade que é assim, assim, assado. O preparador de texto tem como obrigação pesquisar para ver se é isso mesmo. Desconfiar de tudo que está escrito lá e tentar pegar todos os pontos falhos da história. Mas o preparador deve corrigir também erros de ortografia e etc, etc. Se ele achar muitos, sim, ele deve. Ele deve fazer toda essa parte de pegar o texto e lapidá-lo. E aí, o preparador vai tornar o texto para o editor e não para o autor. Essa é a orientação. O editor vai ler todos os apontamentos do preparador de texto e ele vai aceitar ou recusar, porque afinal de contas ele é o editor, e ele vai aceitar
ou recusar dentro daquilo que ele e o autor têm como propósito e objetivo para o livro. Feito isso, o livro deveria ir para a diagramação. Esse livro vai ser diagramado, posto todo no projeto gráfico e impresso uma cópia e mandado para um revisor. Este vai ser o primeiro revisor de prova, a segunda pessoa a mexer no texto. Como assim um revisor de prova? Esse revisor, ele vai ler o arquivo, muitas vezes ele pode apontar direto no arquivo, escrevendo assim à mão, em cima desse arquivo, ou, segundo as orientações do editor, vai abrir um arquivo e vai colocar tudo o que ele acha em forma de relatório. Página 24, e no parágrafo 3º, tem uma vírgula faltando na frase tal. E aí ele cola a frase, coloca a vírgula, é assim que funciona. Bom, atualmente, esse processo ainda é recomendável fazê-lo no papel. Mas, atualmente, pode ser que seja enviado o PDF mesmo, para PDF de impressão, de prova, para esse autor, para esse revisor, e ele consiga fazer esses apontamentos naqueles comentários em amarelinho que fica, grifar as frases, onde ele acha que tem que mudar alguma coisa, onde ele achou uma falta de acento e etc. Então, qual que é o trabalho do revisor? Pegar frases que ainda estejam sem sentidos se existir, correção ortográfica, de acento gráfico e de vírgulas, pontuação e essas coisinhas mais minuciosas. Ok, o livro torna para o editor faz as modificações junto com o diagramador, acredito eu, porque isso não fica muito esclarecido, mas eu acredito que sim. Faz todas essas alterações e aí, novamente, ele vai para um segundo revisor de prova. Esse outro revisor tem a mesma função, catar todos os pontos falhos, acentuação, pontuação, acentos gráficos, tudo isso de novo. E aí, se ele achar mais algum erro, torna para o editor, e aí arruma, e aí é que o livro vai para a gráfica. É assim que seria um processo de editoração completo, que deveria ser assim. Infelizmente, tudo isso tem um custo. E editoras pequenas, e eu estou falando de a maioria, optam por apenas mandar para um revisor que vai ser preparador, revisor, psicólogo e tudo mais. E esse revisor tem que dar conta de achar todos aqueles pontos feitos pelas 3 pessoas depois do editor. Isso acaba sendo um pouco exaustivo e não tão eficaz. Como assim, Letícia? Bom, muitos livros passam com bastante erros e eu estou dizendo também de livros que eu tenha revisado, porque às vezes você tem uma quantidade de coisas para prestar atenção e você pode ler o livro 1, 2, 3 vezes. Porque quando você lê o livro várias vezes, você acaba você acaba viciando no texto. E isso é uma coisa que é muito real. Eu achava que isso era brincadeira. Eu achava que, capaz. Mas quando eu comecei a fazer a revisão, eu consegui entender que isso é muito, muito real. Se o livro tem uma quantidade absurda de erros, ele vai passar com mais erros. Se ele tem uma qualidade, melhor, ele vai passar com menos erros. E isso é uma coisa real, não tem como mudar. Porque nós temos que fazer muitas coisas, muitas alterações, muitos comentários, muitas coisas ao mesmo tempo. E às vezes o prazo é bem curto e você tem que fazer muito rápido. Você tem que fazer às vezes 20, 30 páginas dia para dar conta de entregar aquele livro no prazo. Aí você manda para o autor tem o seu tempo. Então é uma coisa bem complicada e a gente tem que ser um pouquinho mais empático com os revisores. Pelo menos eu sou com os revisores dos meus livros, porque eu sei que é uma coisa cansativa, é uma coisa que tem que ter muito amor para fazer. Eu gosto muito, mas às vezes assim a gente se sente derrotado porque você leu aquele texto mais de uma vez, você passou todos os parágrafos mais de uma vez e ainda passou erro. Isso acho que é a pior punição
de um revisor. É a pior punição, porque você vai ler o livro e você vai achar os erros que os seus olhos traíram você e naquele momento em que você tinha que ser perfeito, infelizmente. Por isso o ideal é passar por todas essas etapas. E aí eu disse pra vocês que, né, editoras pequenas geralmente fazem isso. Mas eu conheço uma editora pequena, que é pequena ainda, mas tá se destacando muito no mercado pela qualidade dos livros, que o editor é o primeiro a ler e editar o texto e falar com o autor, e depois ele passa por revisões e revisões e revisões. E eu tenho um exemplo de livro aqui dessa editora, tá aqui, é o Dias de Chuva, da editora Estronho. É um livro muito lindo e a qualidade do texto desse livro está maravilhosa. Por quê? Esse livro passou pelo editor Marcelo Amado. Ele fez várias alterações. A autora, antes de mandar, inclusive, fez várias betagens. Uma das pessoas que betou o livro foi eu. A Suzy Ramone foi outra pessoa que betou o livro. E a gente já tinha dado assim, um parecer bem legal para Caroline Mancini. E ela, né, fez várias alterações. Quando o livro chegou na editora, o Marcelo Amado começou a editar com ela e falar, olha, muda, arruma, muda, corta, arruma, corta, muda. E aí depois é que o livro foi pra revisão com a Célia Borges, acho que é isso mesmo, Célia Borges, isso. E aí o livro tá com uma qualidade maravilhosa de texto. E também de projeto gráfico. O material do livro é muito resistente, muito lindo. Parece que eu comprei ele ontem, mas esse livro aqui já tá comigo desde 2016. Tudo isso são processos demorados, são processos que, né, são demorados e são, na maioria das vezes, necessários. Então, eu paguei um revisor, o meu texto tá perfeito? Não está perfeito. O seu texto está a um passo a mais de estar bom. Essa é a verdade. Em 2012, eu mandei meu livro para o Prêmio de Literatura Bem Virá. E nessa época, eu estava no primeiro ano da faculdade e eu mandei o meu livro para a minha professora de iniciação científica, Sandra Maria Diop. E eu pedi para ela fazer uma revisão com críticas e tal, porque nessa época a gente já estava produzindo a antologia Pontos da Vida, e como ela foi a nossa revisora e passou por muitas e muitas etapas, nós pegamos confiança nela. E eu pedi pra ela, perguntei se ela podia fazer essa leitura no texto, e ela fez. E ela apontou várias coisas, e eu fui arrumando e eu perguntei pra ela, então quer dizer que agora o meu texto já está isento de erros? E ela disse, não, o seu texto está um pouco melhor do que ele era antes. Então eu aprendi isso com ela, e é muito verdade, porque Jurada pelas Sombras, que foi o livro que eu mandei, passou por uma revisão em 2012, uma em 2014, em 2016, e agora eu ainda continuo editando o livro. Esse é um processo demorado, é um processo longo. Cada vez que você relê, você vai encontrar uma coisa pra arrumar. Até que uma hora esteja mais perfeito possível. Porque eu e um amigo meu, revisor, a gente costuma dizer que revisão é um processo eterno. Se o livro passar por 100 pessoas acharão alguma coisa pra arrumar nele. E é assim que funciona. Não tem como pular as etapas. E então a gente tenta fazer o melhor possível, tentar dar o nosso máximo para que o livro saia o melhor possível, mas quando a gente se depara com erro, realmente é muito triste pra gente que fez a revisão, que assinou a revisão sozinho, porque nós nos sentimos incapazes. Mas quando eu entrei no curso, eu fiquei um pouco mais em paz comigo mesma, por causa que eu sei que agora é um processo, agora eu sei que é um processo muito demorado, é um processo que tem que passar por várias pessoas. Infelizmente isso encarece o texto, encarece o livro, e por isso em alguns momentos é pulado algumas etapas, mas foi bom para mim saber disso, para eu não me culpar tanto, porque a gente se culpa assim, a gente fica se sentindo muito mal, fica se sentindo incompetente, principalmente quando o autor vem, você deixou passar uma quantidade absurda de erro no meu livro. E aí você fica, poxa vida. E ser revisor é ser humilde também. É ser humilde
e saber que você é passível de erros, saber que você é humano também, que você erra, que você não é perfeito, porque senão você não consegue. E eu li um texto esses dias que foi publicado no blog da Companhia das Letras, em que dizia que um bom revisor, um bom preparador textual, ele já é um pouco biruta, desde sempre. E ele precisa de caixas e caixas de calmante para poder trabalhar. E essa é a verdade. É isso, pessoal, por hoje. Espero que vocês tenham esclarecido algumas das suas dúvidas. É assim que funciona um processo de editoração. E até a próxima!